looking back to see what did Finney say, what did Sankey say, what did Moody say. They were fine men. So was Moses and Joseph, and that was another age. Mas nós estamos olhando para trás para ver o que Finney disse, o que Sankey disse, o que Moody disse. Eles foram ótimos homens. Moisés e José também foram. E aquela foi outra era. Let's see what the Word says today Jesus Christ is. He's the same yesterday, today and forever. Vejamos o que a palavra diz hoje, que Jesus Cristo é. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. And the only way that we'll ever know what He is today is to find out what He was yesterday. Then you'll see what He is. E a única maneira de nós chegarmos a saber o que Ele é hoje é verificar o que Ele foi ontem. Então você verá o que Ele é. Now we don't have time to lay too much of it tonight because we just got a few minutes left. Agora, não temos tempo para apresentar muito disto esta noite, porque só nos restam poucos minutos. Notice, the Word that's ordained for each age, when that Word is made manifest, that is Christ of that day, just like it was in each one of the days. Note, a palavra que é ordenada para cada era, quando essa palavra é manifestada, isso é Cristo daquele dia, do mesmo modo que foi em cada um dos dias. Now when we find Jesus coming on the scene, He was rejected, yet He was the promised Word. Agora, quando encontramos Jesus entrando em cena, Ele foi rejeitado, todavia, Ele foi a palavra prometida. Now in Deuteronomy 18:15, Moses said, "The Lord your God shall raise up a prophet like me. And it shall come to pass that whosoever shall not hear this prophet be cut off from among the people." Agora, em Deuteronômio 18:15, Moisés disse: O Senhor teu Deus despertará um profeta como eu, e acontecerá que qualquer que não ouvir este profeta será extirpado do meio do povo. Now there he was, exactly the prophet for that age, and the teachers of that day didn't see it. They finally put him to death. And he done just exactly. Agora ali estava ele, exatamente o profeta para aquela era. E os mestres daquele dia não viram isto. Eles finalmente o entregaram à morte, está vendo? E ele fez exatamente. He was born of a virgin. They didn't believe that. That's a bunch of fanaticism. But we believe it now after it's been proven. Ele nasceu de uma virgem. Eles não creram nisso. Aquilo era um monte de fanatismo, mas nós cremos nisto agora, depois que foi provado. Joan of Arc, when she rose on the scene back there in France, the French Revolutionary, what do you Catholic people do? You put her to death for a witch because she's seen visions, interpret dreams. Joana d'Arc, quando ela surgiu em cena lá na França, a revolucionária francesa, o que vocês, povo católico, fizeram? Vocês a entregaram à morte como bruxa, porque ela tinha visões, interpretava sonhos. 200 years later, you done penance, dug up those priests' body that killed them and had her burned to the stake and thrown them in the river. That's your penance. 200 anos mais tarde, vocês fizeram penitência, desenterraram os corpos daqueles sacerdotes que os mataram e mandaram que ela fosse queimada numa estaca e os lançaram no rio. Essa foi sua penitência. See, you never knowed St. Patrick when he was on the earth, which was Suscat. You never knew him. Claimed to be one of the saints. Look how many thousands of his children you killed there in Ireland. Estão vendo? Vocês nunca reconheceram São Patrício quando ele esteve na terra, ou qual era Sucat. Vocês nunca o reconheceram? Afirmam ser um dos santos. Olhem quantos milhares dos seus filhos vocês mataram lá na Irlanda. See, it's after it's all over, it's vindicated and gone, then they build a tomb to it, and the message done passed and going into something else. Estão vendo? É depois que tudo terminou, sua vindicação passou, então eles edificam um sepulcro a isto. A mensagem já passou e está entrando em alguma outra coisa. Man is always praising God for what He has done, looking forward for what He will do, and ignoring what He's doing. O homem está sempre louvando a Deus pelo que ele fez, esperando pelo que ele fará e ignorando o que ele está fazendo. That's as good as the devil wants them to be very religious. Scholars and educators prove what He has done and prove what He's going to do and ignoring what He's doing.
É assim mesmo que o diabo quer que eles sejam eruditos muito religiosos e educadores. Provam o que ele tinha feito e provam o que ele vai fazer, e ignorando o que ele está fazendo. See? That's where it's always been the same. On and on we could go through that, but let's go back just for a few minutes now and identify what Jesus was when he was on earth. Está vendo? Aí é onde sempre tem estado, a mesma coisa. Ininterruptamente, nós poderíamos continuar a analisar isso. Mas voltemos só por alguns minutos agora e identifiquemos o que Jesus foi quando esteve na Terra. And we find out what he was then and what he's been in the other ages, then it has to be the same thing in this age to make it right. E verifiquemos o que ele foi então, o que ele foi nas outras eras. Então terá de ser a mesma coisa nesta era para tornar isto certo. Now we find when he come on the scene, we know he was the Word. He was the Word. And the Word always corrects the error. Do you believe that? Agora nós encontramos, quando ele entrou em cena, nós sabíamos que ele era a palavra. Ele era a palavra, e a palavra sempre corrige o erro. Vocês creem nisso? Just for a little thought here, look at you people who worship Mary. See, she said the Holy Ghost overshadowed it and brought forth this Son, and it was of the Holy Ghost. Só para um pequeno pensamento aqui, vocês que adoram Maria, estão vendo? Ela disse que o Espírito Santo fez sombra sobre ela e produziu este filho e que era do Espírito Santo. Then when he was about 12 years old, they was up at Jerusalem at the feast of the Passover, and when they Pentecost. Então, quando ele tinha cerca de 12 anos, eles estavam em Jerusalém na festa da Páscoa. E quando ou Pentecostes, And when they come back down the 3 days journey, they missed him. So they went back to find him, and there he was in that auditorium there, the church just debating with those priests and things. e quando voltavam, era uma jornada de 3 dias. Eles deram pela falta dele, assim eles voltaram para encontrá-lo. E lá estava ele naquele auditório lá, a igreja, simplesmente debatendo com aqueles sacerdotes e demais. And so his mother walked up, her and Joseph, and she said, "Thy father and I have sought thee with tears." E assim sua mãe se aproximou, ela e José, e disse, eis que teu pai e eu em lágrimas te procurávamos. See, before those priests, she denied her own testimony, calling Joseph his father. See? Está vendo? Diante daqueles sacerdotes, ela negou o seu próprio testemunho, chamando José seu pai. Está vendo? She said that God was his father. And here she said, "Your father and I have sought with tears." Ela disse que Deus era seu pai. E aqui ela disse, teu pai e eu em lágrimas procurávamos. What's that word? That 12-year-old boy, of course, probably not a day's schooling in his life. What's that word? Oh, he was the Word. Observe aquela palavra. Aquele garoto de 12 anos de idade, claro, provavelmente nem um dia de escolaridade na vida. Observe aquela palavra, entretanto. Ele era a palavra. He said, "Know ye not that I must be about my father's business?" If Joseph was his father, had been with him down there in the carpenter's shop. Ele disse, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Se José fosse seu pai, ele teria estado com ele lá na carpintaria. But his father was God, and he was straightening those priests out. That is be about my father's business? Mas seu pai era Deus, e ele estava corrigindo aqueles sacerdotes, e ali ele trataria dos negócios de meu pai. See, the Word correct the error. Amen. It always does, every time. She didn't, probably never seen it, and went on groping right along. People do the same thing today. Veja que a palavra corrige o erro. Ela sempre corrige, toda vez. Ela provavelmente nunca viu isto e seguiu adiante, tateando o tempo todo. As pessoas fazem a mesma coisa hoje. But may God quicken us now for these next few minutes to see what he was. Mas que Deus nos vivifique agora por mais estes minutos para ver o que ele era. Now we find from his baptism into the wilderness, he comes out of the wilderness, and there was a fellow by the name of Andrew who had been attending John's meeting, and he couldn't get his brother Simon to go to the meeting. Agora, nós encontramos do seu batismo para o deserto, e ele saiu do deserto, e houve um sujeito chamado André que estava frequentando as reuniões de João, e ele não conseguia convencer seu irmão, Simão, a ir à reunião. So finally,
One day when he's washing their nets, he came to the place where he met Jesus. And Simon knowed in his heart. Finalmente, um dia, quando eles estavam lavando suas redes, ele veio ao lugar onde ele encontrou Jesus. E Simão soube em seu coração. I read a little story on it here not long ago. Simon, his father Jonas, of great believers, is a Pharisee. And he said that many times, son, I'm getting old and gray. Li um pequeno relato sobre isto aqui não faz muito, de Simão. Seu pai, Jonas, é um grande crente, é um fariseu. Ele disse que, muitas vezes, filho, estou ficando velho e grisalho. He said, I prayed so many times for God to let me see the Messiah, and said, we trusted God for fish, for a living. Ele disse, eu orei tantas vezes para Deus me deixar ver o Messias. E disse, nós confiamos em Deus pelo nosso peixe, pelo nosso sustento. And your mother's gone on now, and it look like I won't be able to see him. I'm getting too old. He said, now, son, I want you to sit here by me. I want to tell you. E sua mãe partiu agora e parece que não serei capaz de vê-lo. Eu estou ficando velho demais. E disse, agora, filho, quero que você se sente aqui ao meu lado. Quero lhe contar. Now, just before that Messiah rises, there'll be all kind of false things go on. That's the Satan. He said, but remember, you'll only know the Messiah. Always stay with the Word. Agora, pouco antes do Messias aparecer, haverá todo tipo de coisas falsas acontecendo. Isso é quanto a Satanás. Ele disse, mas lembre-se, você só conhecerá o Messias se sempre permanecer com a palavra. Moses said, the Lord our God shall raise up a prophet. Now we haven't had one for hundreds of years. Moisés disse, o Senhor nosso Deus despertará um profeta. Agora, não temos tido um por centenas de anos. But there will be a prophet, identified prophet, rise up amongst the people. That'll be the Messiah. He'll be the next one. Mas haverá um profeta identificado que se levantará entre o povo, que será o Messias. Ele será o próximo. And when Andrew took him down to see Jesus and told him about John preaching and saying the Messiah was coming, to him it was just another fellow passing through. Então, quando André o levou para ver Jesus, ele contou acerca de João pregando e dizendo que um Messias estava vindo. Para ele era, bem, só outro sujeito passando. So one day, Simon come right into the presence of the Lord Jesus himself. And Jesus looked at him and said, your name is Simon, and you are the son of Jonas. That did it. Assim, certo dia, Simão veio direto à presença do próprio Senhor Jesus. E Jesus olhou para ele e disse, teu nome é Simão, e tu és o filho de Jonas. Isso bastou. Está vendo? Now, how many knows that is the attribute of the Word of God? Amen. So, agora, quantos sabem que esse é o atributo da palavra de Deus? Claro. now, Hebrews, the 4th chapter, the 12th verse said, the Word of God is sharper than a two-edged sword, and a discerner of the thoughts that's in the heart. Agora, Hebreus capítulo 4, versículo 12 disse, a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, é apta para discernir os pensamentos do coração. That's what them prophets were. That's where they foresaw things, you see. And it was exactly right because it was the Word for that age. If you understand that, just raise your hand silently. Foi isso que aqueles profetas foram. Era aí que eles previam coisas, vejam. E era exatamente certo, porque era a palavra para aquela era. Se vocês entendem isso, simplesmente ergam a mão silenciosamente. It was the Word for that age. That's what identified them, the prophet. Assim, vejam, foi a palavra para aquela era. Era isso que os identificava como profeta. Now, a prophet, our English word prophet means a preacher. But in the Old Testament, it wasn't exactly a prophet, it was a seer. And the seer foretold things that would come to pass. Agora, um profeta, nossa palavra inglesa, profeta, significa um pregador.
Mas no Antigo Testamento não era exatamente um profeta, era um vidente. E o vidente predizia coisas que iriam acontecer. And also, that was his credentials as a divine interpreter of the written word because his own ministry was manifesting that word. See? So that made him the prophet. E também isso era sua credencial como intérprete divino da palavra escrita, porque seu próprio ministério estava manifestando aquela palavra. Está vendo? Assim, isso o fazia o profeta. So when Jesus came, he did exactly that. He looked right down and said, not only did he know him by name, being Simon, he knew his father Jonas also. And he knew then what his father told him, that Messiah would be a prophet. Assim, quando Jesus veio, ele fez exatamente isso. Ele olhou direto para baixo, disse... Ele não só o conheceu por nome, sendo Simão, ele conheceu seu pai, Jonas também. E ele soube então o que seu pai lhe disse, que aquele Messias seria profeta. Now, it wasn't by healing that had healings, the pool of Bethesda, and all God's made a way of healing for his people all along. But here was the identified Messiah. Agora, não foi por cura. Eles tinham tido curas, o tanque de Betesda e tudo mais. Deus preparou uma maneira de cura para o seu povo o tempo todo. Mas aqui estava o Messias identificado. Quickly, Simon recognized that. Jesus told him upon his confession his name would be called, Peter. Rapidamente, Simão reconheceu isso e Jesus lhe disse, com base em sua confissão, que ele se chamaria, vocês sabem, Pedro. Then we find this one stand there by the name of another young fellow by the name of Philip. And he had a friend who had been studying the scriptures together. Então nós verificamos que havia um de pé ali com o nome de outro jovem que se chamava Filipe, e ele tinha um amigo. Eles estavam estudando as Escrituras juntos. Have you ever been in Palestine? Look where they were preaching, and you ran around the hill about 15 miles, and he found Nathaniel under a tree because Nathaniel owned a olive orchard. Se você já esteve na Palestina, olhe onde eles estavam pregando. E ele contornou o morro cerca de 15 milhas e encontrou Natanael debaixo de uma árvore, porque Natanael possuía um pomar de oliveiras. And so, going out there, he found him under a tree praying. He said, "Come see who we found, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." He said, "Come see, we found him." E assim, indo ali, ele o encontrou debaixo de uma árvore orando. Ele disse, vem, vê quem nós encontramos, Jesus de Nazaré, o filho de José. Disse, vem ver, nós o encontramos. And then, of course, this guy being a real fine fellow, he said, now, could there be anything good come out of Nazareth? E então, você sabe, naturalmente, esse sujeito sendo um companheiro realmente distinto, ele disse, ora, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? He gave him the best answer that a man could give another. Come see. Don't stay home and criticize. Come bring the Bible and let's search it. Ele lhe deu a melhor resposta que um homem poderia dar a outro. Vem ver. Não fique em casa e critique. Venha, traga a Bíblia, vamos examiná-la. Now, no doubt around the hillside they went to talk and said, now, we know that when the Messiah comes, he's going to be a prophet. Oh, yes, Moses told us that. We're looking for a prophet. Agora, sem dúvida, ao redor da encosta, eles se puseram a conversar. Disse, agora, tu sabemos que quando o Messias vier, ele vai ser um profeta. Oh, sim, Moisés nos disse isso. Estamos esperando por um profeta. And of course the people thought that if the Messiah come, that God let the carters down and he'd come right down on the temple grounds and say, Caiaphas, I've arrived. But God don't do things that way. E naturalmente o povo pensava que se o Messias viesse, que Deus baixaria os corredores e ele desceria direto à área do templo e diria, Caifás, cheguei! Mas Deus não faz coisas dessa maneira. He makes it so simple, he just gets his church. That's what he's after, his church. Ele faz isso tão simples, ele só alcança a sua igreja. É atrás disso que ele está, sua igreja. So we find that he said, you know that old fisherman you sold you some fish one time, didn't have enough education to sign his name for that receipt? Yes, Simon.
Assim, nós verificamos que ele disse: sabe aquele velho pescador a quem você vendeu peixe, ou que lhe vendeu peixe, certa vez, que não tinha suficiente instrução para assinar seu nome naquele recibo? Sim, Simão. He told him his name was Simon and told him who his father was. Well, it wouldn't surprise me he won't tell you who you are when he come up. Well, we'll go see. Ele lhe disse que seu nome era Simão. Ele disse quem era seu pai. Bem, não me surpreenderia se ele lhe dissesse quem você é quando você se aproximar. Bem, vamos ver. He come up before Jesus, wherever it was at, maybe the prayer line or whatever it was. And he come up, Jesus praying for the sick. And he looked at him and said, Behold an Israelite, in whom there's no guile. Ele veio diante de Jesus, onde quer que fosse, talvez na fila de oração ou que fosse, e se aproximou. Jesus orando pelos enfermos, e ele olhou para ele e disse: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. My, that deflated him. He said, Rabbi, which means teacher, when did you ever see me? How'd you know me? He said, before Philip called you, when you were under the tree, I saw you. Que coisa! Aquilo o esvaziou. Ele disse: Rabi, que quer dizer mestre, quando me viste? Como me conheceste? Ele disse: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da árvore. That done it. He said, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. See, that man was really trained. Isso bastou. Ele disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Está vendo? Aquele homem era realmente treinado. He knew that the Messiah that would be the identification because he had to be a prophet. Because he had to be the word. Ele sabia que o Messias, que aquela seria a identificação, porque ele tinha de ser profeta. Está vendo? Porque ele tinha de ser a palavra. They hadn't had one in 400 years. So here was a man that identified himself. Exactly, that was Jesus yesterday. E eles não tinham tido um por 400 anos, de modo que aqui estava um homem que se identificou exatamente. Esse foi Jesus, ontem. Now, we could go through many more characters, but just bypass them for the time being. Agora, poderíamos examinar muitos personagens mais, mas vamos só deixá-los de lado pela hora que é. There was three classes of people on the earth. That's Noah's three sons, Ham, Shem, and Japheth. And that were Jew, Samaritan, and Gentile. Havia três classes de pessoas na Terra, que eram os três filhos de Noé, Cão, Sem e Jafé, e que eram judeus, samaritanos e gentios. Now, we Gentiles, the Anglo-Saxon, we didn't look for no Messiah. We had a club on our back and worshiping idols, Romans, and what wars we was. But the Samaritans was looking for a Messiah. Agora, nós, gentios, os anglo-saxões, nós não esperávamos por nenhum Messias. Nós tínhamos um cacetete nas costas e adorando ídolos, romanos e tudo mais como estávamos. Mas os samaritanos estavam esperando por um Messias. And he only comes to those who are looking for him. God always does that. He comes to his own. E ele só vem àqueles que estão esperando por ele. Deus sempre faz isso. Ele vem aos seus. Notice, he was going down to Jericho, but he had reason. He had to go back up around by Samaria. And he came to a city called Sychar. Agora note, ele estava descendo para Jericó, mas tinha motivo pelo qual tinha de voltar a subir em torno de Samaria e chegou a uma cidade chamada Sicar. And while he sent the disciples away to get food, he was sitting there and a woman, maybe a lovely little person, looked at. She came out to the well about 11 o'clock. E enquanto havia enviado os discípulos a buscar alimento, ele estava sentado ali, e uma mulher, talvez uma pessoa bonita, de se admirar, ela foi ao poço por volta das 11 horas. Of course, she couldn't come in the morning with the other virgins that came. And so she came out, she was ill-famed. We know what that is. Porque ela não podia vir de manhã com as outras virgens que vinham, e assim ela veio. Ela era uma de má fama, sabemos o que é isso. So she, probably her hair hanging down her face, and she come out to put the water jug down. It's kind of a jug like with handles on it. Put the windle over it to let it down.
E assim ela, provavelmente seu cabelo caído no rosto, e ela saiu para baixar o cântaro. Era um tipo de cântaro com alças nele, pôs o gancho sobre ele para descê-lo. She heard somebody say, "Bring me a drink." And she looked over and she seen a middle-aged man sitting there against the wall, panoramic, something on order this year. And he's sitting over there against the vines. The city well still stands the same today. Ela ouviu alguém dizer, "Traze-me de beber." E ela olhou. Ela viu um homem de meia idade ali de pé, sentado ali encostado no muro, um panorâmico mais ou menos como este aqui, e ele estava sentado ali encostado nas vinhas. O poço da cidade permanece o mesmo hoje. And said, "Bring me a drink." And he was a Jew, so they had segregation there too. So it said, "It's not. We can't. Not necessarily. You can't supposed to do that. You're a Jew, and I'm a woman of Samaria. We don't have any dealings with one another." E disse, "Traze-me de beber." It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish all that's done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.